Queridas, um tema muito relevante, muito necessário nas nossas vidas, né? O versículo-chave para essa ministração é 1 Coríntios 15, 58. Se a Juju puder colocar aí para nós lermos esse versículo juntas, amém? Portanto, meus amados, minhas amadas irmãs, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Santo Deus, nós estamos aqui e queremos te honrar com as nossas vidas, ó Pai, continuar te honrando, continuar te adorando, Senhor Deus, através da sua palavra, através daquilo que sai, Senhor Deus, da minha boca, Senhor Deus, do meu coração, que o Senhor receba, Pai, e que seja, Senhor Deus, que eu seja, ó Deus, um vaso usado nas tuas mãos. Venha falar aos nossos corações, ó Pai, através dessa palavra. Que no nome do Senhor Jesus, ó Pai, cada mulher aqui possa receber do trono, Pai. Não de mim mesma, Pai, mas do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para elas. Uma convicção, ó Deus, de que, Senhor, a sua palavra, ó Senhor, a sua palavra tem poder. E ela praticada aqui, Senhor, na terra, Senhor, nos renderá, Senhor, ó Deus, promessas, recompensas em Ti. Nós oramos e Te agradecemos e o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta, começar aqui com uma pergunta. Você se lembra dos projetos ou atividades que você iniciou um dia e você não concluiu? Muitos, né? Eu também. Hoje eu ministro sobre esse tema e eu tenho realmente propriedade para dizer sobre isso. Eu sou uma pessoa constante. Eu decidi ser uma pessoa constante. Eu também um dia venci a inconstância. E eu venci porque eu decidi. Você não precisa responder. Responde aí para você. Quantas foram as vezes, quantos foram os projetos, quantas foram as atividades que você parou no meio do caminho? Sabe por quê, queridos? O inconstante, ele precisa todo tempo estar recomeçando. E é muito chato recomeçar. É muito chato recomeçar, fazer aquilo novamente. Mas é tão chato, é tão ruim como você permanecer, porque permanecer dando prioridade àquilo que você determinou na sua vida. O recomeçar é muito pior. O recomeçar, às vezes, todos os dias. Você determinou algo na sua vida ontem, mas chega hoje, a sua emoção abalou. E aí você não quer mais fazer aquilo. Você não está mais disposta a fazer aquilo. Por quê? Porque o que pega muito nas nossas vidas, as nossas emoções. E principalmente nós mulheres, queridas. Nós mulheres, sim, somos fortes, somos guerreiras, mas somos muito sentimentais. Somos muito emocionais. E nós precisamos entender e deixar um pouco de lado as nossas emoções. Às vezes nós precisamos ser um pouco racionais na questão de andar em constância. Amém? Eu vou citar aqui algumas coisas, e que você vai aí pedindo ao Espírito Santo para que te revele em que área você precisa mudar, em que ponto você precisa mudar. Todos nós aqui, existe um momento nas nossas vidas que nós precisamos dar um basta. E talvez hoje, na sua vida, queridos, nós precisamos ser constantes em tudo. Eu vou falar mais da constância espiritual. Eu acredito, por ser espiritual, é a mais... Eu não posso dizer a mais doída, a pior, não. É porque existe o reino espiritual contra nós. Assim como existe o reino dos céus a nosso favor, existe um reino contra nós. E nós precisamos batalhar. E diante dessa palavra, nós precisamos decidir sermos constantes em todo o procedimento das nossas vidas. Mas eu creio, se nós formos constantes espiritualmente, o resto vai ser só um Ctrl+C, Ctrl+V para as nossas vidas, seja ela sentimental, seja ela física, emocional. Amém? Então aqui, queridos, nessa palavra, o apóstolo Paulo, ele fala sobre 3 coisas que nos ensina a cumprir com o grande mandamento das nossas vidas, o nosso chamado aqui na terra. O seu chamado ministerial, o seu chamado como mulher, o seu chamado como filha, como esposa, como mãe. Aqui, querido, não tem como separar o nosso chamado.
o nosso propósito espiritual de todas o resto. Tem como, queridas? Não tem como. Nós precisamos saber que nós somos mulheres espirituais, precisamos ser constantes espiritualmente, assim em todo o procedimento das nossas vidas. Então, o grande mandamento das nossas vidas é o nosso chamado aqui na terra. E eu vou falar, ele fala de três coisas aqui, falando assim, né? 3 coisas aqui. Primeira coisa, existe uma postura que devemos ter. Uma postura firmes e constantes. E aqui os constantes, em algumas das versões, talvez você até viu aí na sua Bíblia, também quer dizer inabalável. Constante quer dizer inabalável. Nós precisamos ser mulheres inabaláveis, amém? Talvez você possa olhar aí para a sua vida e falar, poxa vida, eu estou longe de ser uma mulher inabalável, porque hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Queridos, não importa, a constância não é determinada pelas nossas emoções, é determinado por aquilo que nós decidimos seguir, amém? Segunda coisa, existe um modo, uma intensidade que é estar sempre abundantes, não é de qualquer maneira. Se nós nos propormos a fazer de qualquer maneira, melhor não fazer. Não fazer, não faça. Determine algo na sua vida e sobre aquilo você coloque intensidade, ou seja, seja abundante. Tudo aquilo que você decidiu fazer, seja no seu ministério aqui na igreja, seja lá na sua casa como mãe, como esposa, como filha, como funcionária, se você trabalha, como empreendedora, que você, em nome do Senhor Jesus, coloque intensidade. Essa intensidade tem que ser abundante e não de qualquer maneira. Existe uma recompensa, não somente dos frutos produzidos aqui, queridos, nesta vida, porque quando nós plantamos sementes, nós colhemos frutos, amém? Nós precisamos entender que essa recompensa é o resultado de todo o nosso esforço. Muitas delas é colhido aqui. Muitas dessas recompensas nós já desfrutamos aqui, pela semente que nós plantamos aqui. Mas a recompensa que eu estou falando aqui é pelo Senhor. Nós seremos recompensadas pelo nosso Senhor, uma recompensa eterna. Amém? Quem está entendendo a palavra? Amém? E eu posso dizer para vocês, queridas, que não são os milagres na vida das pessoas, não são os milagres nas nossas vidas que fazem as pessoas permanecer. Não é um milagre feito na minha vida. E eu sei que o Senhor tem operado grandes milagres na minha vida, aqui na vida das mulheres de Deus dessa casa. Mas não é isso que faz com que a gente permaneça firme. Nós precisamos entender que ser constante é um segredo que nós precisamos conhecer. Se você não conhece esse segredo, eu convido a você a abrir o seu coração para ser uma pessoa, para ser uma mulher constante. Amém? Então, queridas, nós precisamos conhecer, a humanidade precisa de pessoas constantes. Constantes principalmente no Evangelho, constantes na oração, constantes no cumprimento das suas obrigações, seja dívidas, compromissos. Quantas vezes você fez dívida e não pagou? Quantas vezes você falou, eu vou e não foi? Nós precisamos ser constantes em todo o procedimento da nossa vida e principalmente no cumprimento da sua palavra, porque nós servimos a um Deus que cumpre com toda a sua palavra. Nós somos filhas desse Deus, então nós precisamos ser o reflexo do nosso Pai aqui na terra, amém? Por muitas vezes, a constância está na mentira, no engano, na falsidade, na preguiça e em tantas outras coisas. Isso nós vemos pelo mundo que nós estamos vivendo. Eu estou citando isso aqui, mas eu sei que você não é inconstante você não é constante nessas coisas ruins. Às vezes nós podemos até falhar, mas nós desejamos, amém? Eu sei que quando você fala que vai fazer, às vezes não faz, você está lutando para fazer. Não estou falando disso. Você não se encaixa aqui. Constante na mentira, no engano, na falsidade, na preguiça, em tantas outras coisas. Não, você não encaixa aqui. O mundo se encaixa aqui. É o mundo que se encaixa aqui, não mulheres abençoadas de Deus, assim como são vocês. Amém? Cercar-se de pessoas constantes. Cercar-se de pessoas constantes, queridos, é fundamental para a firmeza da nossa caminhada. O ser inconstante, queridos, sozinho é pior. Nós precisamos atrair para as nossas vidas pessoas constantes, pessoas pelo qual você pode olhar e se espelhar. Eu preciso ser constante. Nós temos um exemplo, Jesus Cristo, já seria pronto, já estaria totalmente certo.
Jesus é constante, eu também sou. Não, mas eu sei que não é assim. Nós precisamos olhar para pessoas. Sabe, queridas, eu passei, já tentei, já desisti de muitas coisas. E essa desistência não foi por uma coisa assim grande. Foi por sentimentos que foram gerados dentro de mim e eu desisti, simplesmente. E depois que eu conheci o Du, meu esposo, eu comecei a melhorar. O Senhor colocou, talvez não tenho certeza, para me ajudar até mesmo nisso, na minha constância. Eu lembro que eu já estava casada, tinha as 2 crianças, e eu comecei a fazer uma faculdade que eu sempre sonhei em fazer, que foi letras. Começar tudo é difícil. Tudo que nós vamos começar a nos propor a fazer é difícil. E então, está aqui, ó, um tequinho assim, para você ser inconstante e parar no meio do caminho. E eu queria parar, porque aí a gente culpa o outro. Porque eu não vou fazer mais isso, eu não quero fazer mais isso, porque vocês não me ajudam. É assim, é a nossa desculpa. Não sei você, mas a minha foi assim. Eu falei, não, Dri, peraí, você não pode fazer isso. Aí ele também continuou a falar ao meu coração, você não pode parar, é algo que você desejou. E nós precisamos de pessoas que nos abram os olhos. Falam assim, olha, não, é algo que você sonhou, você vai desistir por causa disso, por causa desse sentimentinho. E às vezes queridos, às vezes é por causa de uma emoção que não está tratada. Às vezes é por causa de algo que você viu naquele momento. Você sonhou uma vida inteira com aquilo é importantíssimo para você, e, de repente, você joga por água abaixo. Joga como se fosse água e sai empurrando com o rodo. É assim, muitas vezes nós desistimos muito fácil. Por quê? Porque as nossas emoções impedem que nós sejamos constantes. Mas nós precisamos ser pessoas constantes e buscar nos aproximar. É fundamental para a nossa caminhada termos pessoas constantes à nossa volta, amém? Pessoas que fazem grandes coisas, podem até ser vistas e até lembradas por algum tempo, não é isso? Você vê algumas pessoas aí fazendo grandes feitos. A pessoa ela até reconhecida por algum momento, sai na mídia e tudo mais. Mas as pessoas constantes serão necessárias. Elas necessariamente serão lembradas, e mais do que isso, procuradas. Porque as pessoas, quando elas estão na sua vida, nas indecisões da sua vida, ela não vai procurar uma pessoa incerta. Ela não vai procurar uma pessoa inconstante, ela vai procurar alguém que é constante em todas as suas decisões. Mas saiba, queridos, eu quero falar algo para vocês. O constante, todo constante, não nasce constante, nós nascemos pequenos, não é? Todo constante já passou pelo processo da inconstância. O que aconteceu com essa pessoa foi que ela decidiu ser constante, independente daquilo que ela estava vivendo. Amém? As pessoas se lembram de você. Voltando aqui, as pessoas constantes necessariamente serão lembradas e procuradas. Quando alguém lembra de alguém, a pessoa responde para você. A pessoa lembra de você. Aí eu pergunto para você, se o Senhor pensasse em alguém constante, Ele se lembraria de você? Porque o Senhor tem chamado pessoas, queridos, para grandes coisas. Mas Ele também tem colocado na sua vida motivos para que você decida ser constante. Porque o Senhor precisa de pessoas constantes na sua obra, que vai pegar aquilo e não vai deixar por qualquer coisa. Vai lutar até o fim, até que aquilo se faça real, até que aquilo seja cumprido, até a vinda do Senhor Jesus, queridos. Nós estamos falando aqui da eternidade. Nós precisamos entender isso, amém? Então, nós precisamos entender que constância é uma atitude, é uma decisão de caminhar todos os dias, apesar das adversidades e circunstâncias que nós possamos estar vivendo. Constância é entender que o nosso coração vai ficar firme, mesmo quando o mundo não está. E o mundo que nós estamos vivendo, firme é que não está. A cada dia tem um tremor, não de terra, mas de boatos, de notícias ruins. Nós precisamos entender que, embora o mundo não esteja firme, nós precisamos permanecer firmes. Nossas emoções não podem ser chacoalhadas. Nossas emoções desculpa, eu quero seguir aqui, porque tudo que eu coloquei aqui é o que eu penso. Porque a Roberta até falou para eu ficar quietinha aqui, porque eu tenho a tendência a andar, então eu vou ficar aqui focada na minha palavra. Glórias a Deus, aleluia. Então, as emoções, as nossas emoções,
Aquilo que você sente todo dia que você acorda, às vezes você está bem, às vezes você não está, às vezes você acorda radiante, parecendo um passarinho pepeoando pelo ar. O Du gosta dessa palavra, né? Mas às vezes não, às vezes você acorda triste, mas você não sabe por quê. Mas as nossas emoções podem até ser chacoalhadas. Mas a constância nos faz continuar caminhando. Precisamos entender que momentos ruins, momentos de aflições, assim como viveram grandes homens de Deus. Abraão viveu momentos assim. Davi, queridas, viveu tantos momentos assim. Moisés, mas nós podemos nos lembrar do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. Na palavra do Senhor, em Mateus 26, 39, não precisa colocar não, Ju, eu vou ler aqui. Indo um pouco mais adiante, ele estava orando com os seus discípulos, prostrou o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, ou a morte, mas não somente uma morte, mas uma morte de cruz, uma morte tenebrosa. Mas contudo, porém, todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Foi o próprio Senhor Jesus, queridos. O próprio Senhor Jesus, que se fez 100% carne e esteve aqui nesta terra. E ele falou assim: é Jesus. Pois é Jesus. Ele precisaria estar passando por algo desse naipe? Não, não precisaria. Mas ele passou para mostrar para mim e para você que por mais que ele vivesse essa tamanha aflição, e teve um momento, e algum dos evangelhos fala que ele chega para os seus discípulos e ele estava com uma dor tão profunda que ele estava a ponto de morrer. O próprio Senhor Jesus. E quantas foram as vezes que você também estava com uma angústia tão profunda e estava se sentindo a ponto de morrer? É para dizer que nós somos humanos. Mas o nosso exemplo, que foi o Senhor Jesus Cristo, ele passou pelas mesmas coisas e ele venceu e também nós podemos vencer. Amém? A constância, querido, não leva as nossas emoções embora. A constância, agora é algo que eu tenho. Eu procurei e me encontrei. Não. É algo, lembra que eu falei? Que eu decido, que eu dou como prioridade na minha vida. Então, as nossas emoções não levam. Sabe, a constância, se decidir ser constante, não vai levar as nossas emoções embora. É nisso que nós vamos ser trabalhadas. É nessas emoções descontroladas que muitas vezes nós vamos precisar bater o pé e falar: aqui não. Aqui não, eu vou continuar firme no meu propósito, porque o meu propósito é esse. As minhas emoções, elas não definem o quão constante eu sou. Ou seja, você pode ver qualquer emoção na sua vida todos os dias. Você decidiu ser constante, você vai passar por essas emoções. Você vai passar as tristezas da sua alma. Nós precisamos entender que precisamos continuar seguindo. Nós podemos acordar um dia querendo chorar, tristes, não sabendo o que fazer, mas decidimos continuar firmes, apesar das nossas emoções estarem variando. Mas as emoções das mulheres variam, né? É verdade ou é mentira? É verdade. Para uma grávida, então, né, Karina? Carol? As duas cá. E as que estão mais grávidas aí, a Savana, a Lu, não é? Gente, mulher já é emocional. Estando grávida, então, é um turbilhão de emoções. Não muda a cada dia que nasce, a cada hora que se passa. As emoções da grávida é assim. Mas nós precisamos entender que, por mais que as nossas emoções elas variam, o nosso Deus não varia. Então, portanto, nós precisamos decidir e ter como prioridade sermos constantes. E em tudo nas nossas vidas, viu, queridas? Ser constante é entender em quem nós temos crido. Nós temos crido num Deus poderoso, num Deus que é rocha, amém? Entender quais são as promessas de Deus para nós e continuar firmes nessas promessas. Quem tem promessa de Deus aqui na sua vida? Amém? Eu creio que todas, se não a maioria. E se não forem todas, que você busque uma promessa para você se firmar. Porque sabe aquelas pessoas que também não tem um motivo, não tem um alvo. Claro, o nosso alvo é Cristo. A nossa esperança, o nosso viver é a eternidade. Mas, queridos, nós precisamos sonhar, porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos realizar muitas coisas boas terrenas, das quais nós não vamos levar para a eternidade, mas nós vamos viver aqui, colher aqui, desfrutar aqui. Então, se você não tem promessas, se você não tem sonho, então comece a sonhar, comece a buscar,
Quais são as promessas que o Senhor tem para vocês? Mais uma gravidinha, lembrei, a Andressa está ali, também está grávida. Ô, Glória! Ó, o celeiro está aberto aí para grávida, viu, gente? Você começar... Hã? A Marcela também. Gente, quantas grávidas estão aqui? Só para eu saber. 1, 2. A Carol Justino está grávida pela fé. Amém, Tati? Você também? A Tati também. Ô, Glória! Gente, passa de meia dúzia de grávidas aqui. Isso é um bom sinal, amém? Quando o Senhor abre a madre de mulheres, aqui principalmente na nossa igreja, abre os céus também, amém? Talvez a sua bênção não seja um filho, não seja uma gravidez, mas seja outra coisa. Então, se sinta grávida de sonhos, se sinta grávida de promessas de Deus, amém? Então, nós precisamos entender quais são essas promessas, estar firmes nelas. E crer em Deus e deixar que a minha fé tome o controle das minhas emoções, ao invés de deixar as minhas emoções abalarem a minha fé. Nós precisamos entender que as nossas emoções, sejam elas quais forem, elas não podem abalar a nossa fé. E estaria ministrando aqui, a minha tia, ela está, a Tiquinha. Por que ela é Tiquinha? Queridos, a minha tia, ela é especial, ela tem síndrome de Down, e ela tem 65 anos. Se você perguntar para ela, falou, quantos anos você tem, Tica? 2. Então, quem convive com pessoas com síndrome de Down, eles são uma eterna criança. Então, para mim, para nós, para a nossa família, para as irmãs, para os sobrinhos, ela seria alguém eterno. Então, terça-feira, depois da notícia, eu me desesperei um pouco, eu fiquei em pedaços, cheguei lá no discipulado, nós tivemos na terça-feira, e, sabe, eu só fazia chorar, porque, para mim, não que eu não tenho fé, não que eu não sou constante na minha fé, mas só imaginar, é uma emoção falando, imaginar a minha vida sem a Tiquinha, seria muito ruim, seria muito triste. Então, para mim, ela seria um ser eterno, sabe? Mas eu sei que a eternidade com Cristo, nós veremos aqueles no quais nós deixamos ir, que nós temos que deixar ir. Mas eu falei, Deus, eu sou grata ao Senhor pela vida da Tiquinha, mas deixa ela só mais um pouquinho aqui conosco, isso é só uma prévia, eu prometo que eu vou me preparar melhor. Então, essa é a minha oração. Então, eu juntei os meus cacos, queridas, e falei assim, eu tenho que permanecer firme no meu propósito. A minha mãe foi para lá, meu desejo era ter ido também. Mas o Senhor é quem conhece todas as coisas. O Senhor é quem sabe, Ele é soberano. E eu tenho orado, e eu tenho crido mesmo, sabe? Eu juntei e falei, peraí, eu não vivo pelas minhas emoções. Eu posso continuar triste, mas eu posso, apesar de triste, continuar convicta que Deus pode fazer um milagre. E eu sei que Ele vai fazer um milagre. Queridos, e se Ele não fizer? Para mim, Ele vai continuar sendo Deus. Sabe, embora eu fique triste, embora eu até chore, e chore muito, porque eu sou humana assim como você, mas eu entendo que o meu Deus é poderoso, e Ele é rocha, e é nela que eu edifico a minha vida, amém? Então, nós precisamos entender que a minha fé em Cristo, ela tem que ser constante. Cristo é a maior constante desta vida, tudo, a maior constante em tudo é Deus, é o Senhor. Nós precisamos nos agarrar. Constância você não encontra na sua vida, como eu falei. Você decide todos os dias. Amém? Cristo é a rocha que edifica as nossas vidas. E então eu posso ser constante. Porque se a minha vida está baseada nesta rocha, na rocha que se chama Jesus Cristo, eu também, porém, me torno inabalável. Talvez é meio difícil você concordar com isso. Porque as nossas emoções ainda estão muito florescendo. Mas nós precisamos entender, se eu estou em Cristo, que a minha rocha eterna, eu não posso me abalar. Eu posso até ser sacudida, muito sacudida. Talvez você está sendo aí na sua vida. Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor tem que ser o seu centro.
pegar, olhando ao meu redor, para as coisas que eu não gosto, para as coisas que eu não concordo, para as coisas que me fazem sofrer, eu vou continuar nesse círculo. Mas, porém, se eu olho para a rocha, que é Cristo, que é para frente, eu nunca perco o alvo. E eu vou falar sobre 3 pontos. Até agora eu só falei sobre o que é ter constância. E não quero me delongar, mas eu quero orar por vocês. Mas o primeiro ponto, queridos, que eu coloquei aqui, o constante não pula processos. Ele entende e reconhece o seu propósito. Sabe, queridas, por mais difícil que seja, você reconhece o seu propósito, amém? Você reconhece que você tem um propósito na sua vida, que você tem uma promessa a ser cumprida, você tem uma promessa a ser alcançada. As pessoas pensam que porque se dispuseram a trabalhar para Deus, tudo o resto será fácil. Não, queridas, não é fácil. É porque nós entendemos que o Senhor, quando Ele nos chama, não haverá nenhum tipo de problema. É assim, gente. É assim, principalmente para aquelas que estão à frente de algum ministério, à frente de pessoas, ou para vocês todas, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, cuidando do seu trabalho, qual seja aquilo que você está vivendo. É fácil cumprir com aquilo, com esse propósito? Não. Mas nós precisamos entender que vai valer a pena. Neste caso, queridas, se fosse fácil, o apóstolo Paulo, nesse versículo, não precisaria fazer essa orientação. Vocês concordam? Permaneça, porque pode ser que muitas coisas aconteceriam na sua vida para você não continuar constante. E, queridos, quando Deus, abre algo para nós, os adversários se levantam. Porque assim como existe o céu, existe o inferno. E o diabo e todos os seus anjos da maldade. E esses anjos muitas vezes usam pessoas despreparadas para te tirar do foco e te tirar do seu propósito, para que você seja inconstante. Aí eu não sei você, mas eu era assim. Eu era levada pela minha emoção, e aí ficava ali de bico, e aí não aconteceu aquilo que eu queria, me arrependia de ter ficado de bico, mas eu tinha que começar de novo. E é assim, o inconstante sempre tem os seus começos, os seus recomeços. Mas o constante, ele permanece firme no processo e no propósito. Ele não pula etapas da sua vida, em nenhum momento. Em nenhum aspecto da sua vida, ele pula etapa. Eu acredito que algo mais lindo, mais poderoso que Deus fez para nos ensinar a permanecer, ter paciência, ter prioridade, ter princípios, é a gestação. Porque você está ali, claro, você depende da graça. Claro, nós temos que fazer a nossa parte, os nossos maridos também, mas a hora que é colocado aqui, queridos, você tem que esperar. E, às vezes, se você não se dá conta, de repente, você não curte esse processo. Eu falo para a Carol, curta esse processo, né? A pastora disse, você curtiu. Tem criança que nasce antes. A Chloe nasceu no dia do chá, a Isabela nasceu antes, tantas crianças aqui nasceram antes. Tudo bem. Às vezes querem apressar, acelerar o processo, né? E muitas vezes somos nós assim. Mas eu acredito que o Senhor nos faz gerar para entendermos que existe um processo, e um processo lindo para o nascimento de algo. Não é de qualquer maneira, queridos. Tudo que nasce nas nossas vidas, se fosse para ser de qualquer maneira e a gente esquecer rápido, a gente esquece dos nossos filhos? Por um momento sequer? Não. E o Senhor está nos mostrando que tudo é assim, que aquilo que Ele coloca nas nossas vidas precisa ter esse maravilhoso caminho, o gerar um propósito. Mas sabemos que existem circunstâncias que tentam nos abalar. E Paulo, instruído pelo próprio Deus, nos ensina isso. Permaneça firmes, constantes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. Precisamos lidar com as situações. Precisamos lidar com situações que vão tentar abalar as nossas estruturas. E essas estruturas aqui, queridos, são estruturas que você já construiu. E às vezes você foi duro você construir. Só que às vezes as emoções são tão fortes que você tem que lidar,
isso cai como um castelo de areia. Mas são estruturas que você levou tempo para construir. Aí você olha para isso e você fala, eu vou destruir tudo isso que eu construí por causa disso. E às vezes a gente faz isso, levados pelas nossas emoções. Nós deixamos algo que nós construímos com força, muitas vezes com choro, ser destruídos por uma emoção que ou entra na nossa mente, ou falam para nós, eu não sei como entra, se é algo que te falaram, é algo que você deixa o diabo soprar nos seus ouvidos, mas essas emoções, elas são capazes de abalar e de destruir um castelo forte que você tem construído. Queridas, não podemos deixar, amém, nos tirar do foco, do propósito, todos os dias. Quem aqui pode dizer, todos os dias tem emoções, circunstâncias que nos abalam, todos os dias. Se você procurar, você vai achar. Mas eu te peço hoje que você procure motivos para permanecer firme. Lembra de onde o Senhor já te tirou. Lembra de todas as coisas que Ele já fez na sua vida. E você vai, olha, isso vale a pena. Essa emoção que eu estou sentindo não me define. Então eu vou olhar para o meu propósito e para tudo aquilo que Deus já fez na minha vida. E eu não vou me abalar. Amém? E é nessa hora, quando essas aflições vêm, é nessa hora que é necessário nos posicionarmos para que nada, nem ninguém, roube o nosso propósito. Amém? Quando Deus nos abre portas, queridos, eu já falei, e se levantarão também adversários. Mas se Deus que nos abriu, foi Deus que nos abriu a porta. Amém? Nós conseguiremos lidar e vencer todos os nossos adversários. Porque se Deus abre, Ele também cuidará de nós. Por isso há uma necessidade de nos posicionarmos e de sermos firmes. Precisamos ter o foco correto, firmeza no cumprimento do nosso chamado, da missão dada a nós. Que apesar dos problemas, apesar das adversidades, devemos continuar. Se não agirmos assim, queridos, podemos desanimar no meio do caminho. E como é triste desanimar no meio do caminho. Caminhando é como você faz uma dieta. Foram os 15 dias, um mês, de repente você já colheu muitos frutos disso. E de repente, por alguma emoção, você está constante ali. Você sabe que o objetivo você tem um foco, mas alguma emoção te desanimou e você parou no meio do caminho. Depois de tudo que você andou, dê valor à sua vida, dê valor àquilo que você já conquistou. Então continue, dê uma ordem à sua mente, ao seu coração, à sua vida, apesar de estar vivendo esta emoção, essa circunstância, essa tristeza, essa angústia, eu vou continuar firme, porque eu não sou guiada por vista, por circunstâncias. Amém? Precisamos acreditar que o mesmo Deus que nos chamou, Ele vai nos guardar. E assim também nos honrar. Amém? Nós vamos falar um pouquinho para frente, porque é uma honra. Há uma honra dada a nós. Será dada a nós. Amém? Segundo ponto, ser constante é entender que Deus não merece apenas o meu trabalho, mas merece o melhor de mim. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 15, nos diz assim: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. É um desgaste, há um desgaste. Em tudo que nós formos fazer, há um desgaste. E principalmente espiritualmente, há um desgaste maior. E Paulo está nos ensinando aqui, mesmo que eu gaste toda a minha vida, toda a minha alma, mesmo que eu ame acima de todas as coisas, e por isso eu seja menos amado, eu gastarei a minha vida. Será que você pode dizer isso para o seu chamado, para o seu propósito? Será que você pode dar um basta na sua vida e falar: as emoções não me abalam? Eu preciso olhar para esse homem e preciso me espelhar. Porque você fala assim: Jesus Cristo, Filho de Deus, que desceu do trono para estar conosco, é fácil falar de Jesus. Mas olha para Paulo. O apóstolo Paulo, querido, nos ensina, e nos ensina muito. E olha, ele foi muito pecador.
Ele foi perseguidor da igreja, porém uma pessoa terrível. Foi essa pessoa que o Senhor levantou para nos ensinar, para que nós nos espelhemos nele, para sermos pessoas constantes, sem medo de dedicar toda a nossa vida a um chamado. Não importa qual seja o chamado que Deus tem para você. É necessário que você, pelo menos, queira saber. Amém? Eu não sei qual o chamado que Deus tem para você ministerialmente. Talvez você seja mãe já. Mas antes de ser mãe, você foi filha, não foi? E o Senhor tem chamados em todas as áreas das nossas vidas. E eu já falei aqui. Mas se você tem um chamado específico em Deus, procure conhecê-lo. Procure ver qual o chamado de Deus. E quando você entender, procure fazer com excelência. Atos 20, 24 nos diz assim: mas de nada faço questão, Paulo também, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O não ter a nossa vida por preciosa, queridos, é falar: olha, meu filho, você é mais importante do que eu. É isso, queridos. É olhar para um discípulo e falar assim: olha, você é carne de pescoço, mas você é mais importante do que eu. Você é uma pessoa difícil, mas você é mais importante do que eu. Será que nós temos essa ousadia? Essa ousadia de entender que o outro, independente de que outro seja, os primeiros outros que você precisa entender isso é os lá da sua casa. É o lá da sua casa, primeiramente, de saber que mais honra há na vida dele do que na sua. Porque a nossa honra não está por quantas vezes você decidiu fazer algo só quando você tinha algo em troca. Não é dessa honra que o Senhor está falando. Nós precisamos entender. Devemos aprender com Paulo que mesmo com perigo de ser preso, de morte, se mostra firme, inabalável no cumprimento do seu dever. Ele está disposto a dar o melhor de si para ver cumprir o seu chamado. Você está disposta a dar o melhor de si para ver cumprido o propósito de Deus lá na sua casa, lá no seu trabalho, aqui na sua igreja? Você está disposta? Você tem a coragem de dizer: eu estou disposta a dar o meu melhor, até que seja cumprido o propósito de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja, na vida dos meus discípulos. Então, se cada uma de nós demonstrasse essa firmeza, essa posição inabalável, e além disso, dessemos o melhor de nós, com essa firmeza, amém? No nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso marido, no nosso ministério, na nossa escola, com certeza estaríamos experimentando resultados muito melhores nas nossas vidas e em todas as áreas. Os resultados que você tem colhido na sua vida têm sido bons? Você tem se agradado deles? Ou você está falando assim: olha, não está tão bom assim? Então, sonda aí o seu coração. Muitas vezes preferimos continuar constantes na murmuração. Precisamos avaliar a nossa postura pessoal e, principalmente, a nossa postura espiritual. Qual é a postura que nós temos tido diante de todas as coisas que têm se achegado a nós? Porque já que na palavra do Senhor diz que Ele opera em nós o desejo que Ele coloca em nós, Ele opera em nós o realizar esse desejo, isso que tem desejado o seu coração aí, muitas vezes não é da sua cabeça, vem de Deus. E quando vai ser o start disso? Quando você vai começar a trabalhar? Quando você vai começar a andar nesse propósito? Quando alguém te der o valor, o devido valor? Quando alguém te honrar? Já que a palavra do Senhor diz: continuar firmes e constantes, sempre abundantes em Jesus, no Senhor. E quem vai recompensar, queridos, as nossas vidas? Deus. Terceira coisa e última, haverá uma recompensa. Recompensa quer dizer, é a mesma coisa que galardão. Nós vamos ser
presenteados por Deus, por causa daquilo que nós fizemos aqui. E não é eu que estou falando, é a palavra de Deus quem diz. Se você por si só quer fazer nada, ok, você está disposta a receber, está falando assim, eu estou disposta a não receber nada. E ponto, ok, você não vai ser amaldiçoado. Mas um dia nós estaremos. É a palavra de Deus que diz isso. E a palavra de Deus não mente, amém? Então, todo o trabalho que fizermos aqui não será vão, não é vão. Ou seja, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo tudo, queridas, tudo nas nossas vidas. Às vezes, até o nosso coração nos engana, mas o Senhor conhece o nosso coração. E Ele mostra para nós onde nós estamos errando. Mais do que isso, Ele vai nos recompensar, mais do que ver tudo aquilo que nós estamos fazendo. E sabe aquela coisinha que você fala, poxa vida, eu tenho me esforçado tanto, mas a minha mãe não vê. Eu tenho me esforçado tanto, mas o meu marido não vê, os meus filhos não veem. Eu tenho me esforçado tanto, mas o meu líder não vê. Será que nós não estamos com um desejo de receber uma honra que muitas vezes nós não vamos receber? Eu procuro sempre, queridos, dar honra, honrar as pessoas que estão à minha volta, seja em atitudes, em palavras, em até presentes. Mas, às vezes, pode ser que passe, porque eu sou humana. Mas a palavra de Deus diz que aquele que vai nos recompensar, ele é melhor, muito melhor, abundantemente melhor do que eu e você. Então, se alguém falhou com você nessa questão de honra, não espere, porque, queridos, quando menos você espera, mais você recebe. E é assim. Não é, pastora Clô? Quando, mais esperamos, menos nós temos. Sabe por quê, queridos? Deus conhece nosso coração. Pode até falarem o que for, desejarem o que desejarem para nós. Não importa. Quem conhece, sabe, queridos, eu entendo para mim assim, as pessoas podem até olhar para nós, para vocês e ver virtudes, boas coisas, mas precisa ser incomparável aquilo que Deus vê, porque só Ele conhece o coração. E se só Ele conhece o coração e você que é humana vê algo bom em mim, pensa o que Deus não está vendo? Precisa ser assim, mas nós falamos o contrário, nós esperamos que as pessoas nos honrem. Mas não é assim, queridos. Não é assim, nós precisamos entender, você vai ser honrada. Você vai ser honrada. Mas não simplesmente porque você quer, porque é uma promessa de Deus. Não é quando você quer, é quando Deus quer. E nós precisamos, queridas, saber que existe sim uma recompensa. Haverá um galardão para você e para mim, amém? A palavra diz e não mente, e eis que venho em breve. Apocalipse 22, 12 diz assim, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. Com quem que está a recompensa, queridos? Nas mãos do Senhor. Não está nas mãos de ninguém, está nas mãos do Senhor. E eu retribuirei a cada um, isso me faz tremer as estruturas e arrepiar todo o meu corpo. A cada um de acordo com o que fez. Haverá um dia de recompensa, onde tudo aquilo que fizemos, queridos, além dos frutos já produzidos aqui, aqueles que eu falei para vocês, que nós já plantamos as sementes aqui, já colhemos, estamos desfrutando. Além desses, mediante as sementes que lançamos, nós temos frutos que nós colhemos e já estamos desfrutando aqui. Mas a palavra do Senhor diz que seremos honrados por Deus, porque todos devemos comparecer, 2 Coríntios 5,10 nos diz assim, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não preciso dizer mais nada, né? É a palavra do Senhor. Mediante a isso, queridos, ficar esperando para fazer o que precisa ser feito. Até quando? Até que alguém te aplauda? Até que alguém te honre? Nós estamos entendendo aqui que não. Nós vamos receber honras, e às vezes honras humanas. E eu falei no devocional desses dias, eu conheço pessoas que são das mais honradas possíveis. Essas pessoas
ocupam uma posição elevada. Elas sabem honrar. E você fala assim, tá, mas também são honradas. Ok. Vocês entendem que é um caminho? E quanto mais nós entendemos a honra, mais seremos honrados. Eu não estou falando, queridos, aqui que você não vai ser honrado nessa terra. Tem muitas pessoas recebendo honra aqui. Porque nós não estamos lá na glória, nós estamos na terra. E o Senhor vai levantar pessoas para te honrar. Para dizer, ora, querida, continue no caminho. Isso aqui, essa honra que eu estou te dando, é só para dizer, eu me agrado de ti, porque você está firme e constante no meu caminho. E essa honra é incomparável àquela que eu tenho no final, que é a eternidade. O que juntamos aqui, queridos, vamos desfrutar aqui, amém? É o que eu falei. Não terá proveito na eternidade, porque quando nascemos, nada trouxemos, ou alguém trouxe para cá. Tudo bem que tem gente que nasce com herança, já nasce com a bufunfa no bolso, não é o meu caso. Não nasci com herança, mas nós nada levaremos, nada. Mas, em Apocalipse 14, 13, nos diz assim, e eu vi uma voz do céu, que me dizia, o grupo pode subir, por favor? Escreve, bem-aventurados ou felizes os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Os mortos que morrem no Senhor, ok? Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, ou seja, cessou o trabalho. É só nessa hora que você vai parar de trabalhar. É só nessa hora que cessou. E aí quando você morrer e cessou seu trabalho, porque aí você já não vai estar mais aqui, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, as suas obras os seguem. A única coisa que nós levaremos e determinará a recompensa, queridas, nos céus, é a obra que fizemos aqui. E nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, reavaliar a nossa vida. Reavaliar o quanto nós estamos trabalhando, o quanto nós estamos sendo firmes e o quanto nós estamos perdendo tempo com coisas que não devíamos perder tempo. Com sentimentos e circunstâncias que vão passar. Nós sabemos que vai passar. Mas andamos teimando em viver aquilo ali como se fosse... Queridos, isso é espírito de comiseração. Se você tem estado numa dor e permanecido nela por muito tempo, saiba que você está idolatrando essa dor. Você está idolatrando essas emoções. Dê um basta, saia desse sentimento. Dê uma ordem à sua alma. Dê uma ordem ao seu corpo. Permaneça firme e constante. Seja firme e constante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho nunca será vão. O Senhor não vai desprezar aquilo que você está fazendo. Só permaneça firme, mas não caia nessa emoção que você está vivendo, ela é passageira. É uma emoção, não é um decreto sobre a sua vida. E quantas são as mulheres que estão sendo aprisionadas em emoções, sendo privadas de viver o seu propósito aqui nessa terra. Que não seja você essa mulher, porque o Senhor falou ao meu coração. Ele me tratou há muito tempo, queridas. Eu posso dizer para você, para não errar, no mínimo, há 10 anos, eu permaneço. Tenho emoções, muitas, capazes de me abalar e de me despedaçar. Mas todos os dias que isso acontece, eu junto os meus pedaços e me refaço e olho para Cristo, para a rocha, e nessa rocha eu edifico a minha vida. Queridos, nós não podemos ser mulheres. O Senhor tem pressa com a sua vida. O Senhor tem pressa com as nossas vidas. Se levante, mulher. Você é forte. O Senhor está dizendo que você é forte. Paulo nos alerta, permaneça constante mesmo, apesar dessa dor, apesar dessa circunstância que tem se levantado na sua vida. Permaneça firme em Cristo. A palavra do Senhor em Salmo 62, 6 nos diz assim: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, eu não serei abalado.
Eu posso ser constante, sabe por quê, queridos? Porque o meu Deus é constante. E a minha vida, ela tem que ser edificada nessa rocha que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque se a minha vida não for edificada, quanto mais eu chego perto dessa rocha, quanto mais eu fico firme, quanto mais eu me afasto dessa rocha, mais abalada eu vou ser pelas circunstâncias e pelas más notícias que tem vindo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha igreja e sobre a minha cidade, sobre o meu país. Eu não posso me abalar. Na minha vida, vocês sabem, muitos de vocês sabem, quando eu ouço uma música, eu ouço por muito tempo essa música. E a música da vez é Esperança. E nós vamos ministrar essa música. E eu quero que você fique de pé. E nesse momento, que você coloque o seu coração diante de Deus. Se você está em frangalhos, se você está em pedaços por alguma circunstância na sua vida, ou essa circunstância pode até ser que seja pequena, mas tem te paralisado. Que você hoje, que você neste momento decida se ancorar em Jesus. É isso que diz essa música. Tu és a minha âncora, a minha esperança. Feche seus olhos, vamos ser ministrados pela essa canção.